Olá, boa tarde. Começar aqui com um cafezinho. Boa tarde a todos. A nossa convidada já está aqui dando um ok. Vamos convidar ela. Simone. Estou te aguardando aqui. Olá, Olá, tudo bem? boa tarde. Boa tarde, que mulher mais bonita. Duas mulheres bonitas. Estou aqui ouvindo uma musiquinha bem agradável para esperar Estou as ouvindo, que coisa convidadas. boa. Eu acho que o tema pede, né? Se bem que o que é que não pede música, né? Tudo pede uma boa música. Exatamente. E o cafezinho tá dando calor aqui. Pois é, o meu tá chegando, né? Com todo calor, mas acho que o bom brasileiro, ele é amante do calor e do café, né? Com certeza. E café tem que ser quente. Com Café, certeza. café frio não rola. E eu preciso do meu óculos. Olha a Maria Senhora aí falando duas lindas. Na verdade, são três, viu, Maria? Sim, sem dúvida. Três lindonas. E aí, Simone, me conte. Pois é, Aldinha, estamos aqui. Eu acho que essa tarde promete, né? Vamos tentar trazer aí um pouco de autoestima, né? Para quem está Exatamente. aqui nos prestigiando. Aham. Paula Bastos aí acenando para a gente. Vamos dar só um tempinho, né? Para a gente Isso. acolher de forma bem alegre as nossas convidadas da tarde do Café com Prosa da Casa de Maria. É um prazer enorme para mim. Esse convite me deixa muito lisonjeada, né, de estar aqui com vocês. A Casa de Maria, essa casa linda, acolhedora, que vem aí proporcionando para a gente, né, os debates maravilhosos. Eu fico muito contente, muito feliz, me sinto muito honrada em estar aqui com vocês. Imagina para a gente também fica muito feliz. Eu recebi um feedback ontem bem bacana, Simone. Um cafezinho chegando. Aham, aqui, tim para nós, com café com Quentinho prosa. para nós. Eu recebi um feedback, uma amiga me ligou, eu estava na estrada ontem, e ela me falou, amiga, eu não vou perder essa live porque o Brasil é o país com maior índice de pessoas com um grau de ansiedade alta. E a Casa de Maria, olha que coisa linda, esses momentos na Casa de Maria têm me dado muita segurança. O que vocês falam está me tocando muito, me ajuda muito na minha ansiedade, no meu estado de ansiedade, né? Então eu fico muito contente de perceber, de saber, constatar que o que a gente está fazendo está ajudando pessoas, entendeu? Eu fico muito contente com isso. Isso é maravilhoso, né? Poder contribuir um pouco, a gente, com o nosso carinho, com o amor que a gente vem aqui trazer, o conteúdo, seja ele qual for. Eu acho que a gente não veio aqui hoje trazer dados científicos, nem um bate-papo muito sério. A gente quer uma coisa descontraída e trazer o nosso amor, o nosso carinho. Quando a Aldinha me fez esse convite, que a proposta é essa coisa, né, da gente trazer, falar um pouco disso para as pessoas, eu acho que isso realmente é algo encantador e a gente precisa fazer isso. A gente precisa, quem tem um pouco de amor, né, para dar para o outro, e isso é dar amor, essa proposta da Casa de Maria, né, a gente está aqui um sábado à tarde, né, para trazer um pouco de carinho para as pessoas, isso é maravilhoso. Exatamente. E junto a isso, acho que eu vou tirar aqui a nossa musiquinha já, para a gente ir dando continuidade. Deixar a Ine aqui, que trouxe essa musiquinha bem relaxante para a gente. E são 17 horas e 3 minutos. Eu costumo falar, Simone, que
é importante, no momento de live, no momento desse, a gente respeitar quem chega, né? Quem chega primeiro. Sim, Quando a gente começa no claro. horário, a gente dá respeito, né? Consideração pelas pessoas. Então, queria te apresentar aqui um pouquinho para as pessoas da Casa de Maria e dizer que, para quem não conhece, Simone Roberto, ela é consultora de beleza, é uma pessoa de uma beleza incrível. A conheço já há um tempinho e ela vem falar para a gente vem dialogar aqui de forma bem descontraída, como ela mesma disse, sobre a questão da autoestima. E o que é autoestima, né, Mônica? A gente fez uma chamada hoje também, no início da tarde, da manhã, meio da manhã, e nós falávamos que iríamos tratar aqui de como e o que a gente vê no espelho. Quando a gente se olha, o que a gente vê no espelho? Aí eu não perguntei quem a gente vê, mas o que a gente vê. Porque o espelho diz muito da gente. Né? O espelho traz a luz do que nós estamos, o rosto do nosso espelho reflete um pouco o que está dentro. E tratar de autoestima, falar de autoestima, é falar de algo que pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser inflada. Tem gente que tem uma autoestima que parece que o ego está mais forte do que qualquer outra coisa. Tem gente que não se percebe com a beleza que tem. E tem gente que se percebe exatamente como ela é. E tudo isso é construído, né, a partir da nossa formação, da nossa infância. Como nós fomos percebidos pelos nossos pais interfere muito em como nós nos vemos hoje. E aí a importância de nós que temos filhos olhar para isso, olhar para os nossos filhos com um olhar de carinho, de amor e de respeito. Eu costumo dizer que o problema da autoestima está muito associado também a uma questão socioeconômica e cultural, porque a autoestima não tem a ver com a beleza externa. A autoestima tem a ver com aquilo e como eu me percebo na sociedade. E nós temos uma sociedade que, às vezes, é muito cruel, que ela faz a distinção de classe social, de cor, de gênero. E, por isso, como nós temos uma sociedade machista, e nós trabalhamos a sororidade em uma das lives passadas, e nós falamos da necessidade de nós, mulheres, estarmos atentas a cuidar uma das outras, a cuidar do nosso pessoal e a cuidar da nossa família como um templo sagrado. Então, a autoestima é você olhar para isso, olhar para você e dizer, eu tenho um potencial e esse potencial é ele estar a serviço. Esse preâmbulo todo é para chegar a uma questão que você fala sempre comigo. Você fala que é preciso ir ao espelho e tirar o véu que impede de ver a nossa beleza. E eu falei lá na chamada que a gente ia falar um pouco do que a gente vê no espelho. Então, eu queria te convidar, né, já te apresentando, falando um pouco de você, e convidar para a gente falar um pouco desse véu do espelho. O que isso significa? Eudinho, você tocou num ponto aí, eu vou explicar assim, eu vou tentar, né, explicar bem o que para mim o véu no espelho. Eu digo isso e na chamada que eu fiz para casa de Maria, eu convido as pessoas para tirar esse véu do espelho. Mas você tocou num ponto aí que eu não posso deixar passar despercebido, que é essa questão da autoestima da criança. A autoestima, ela precisa começar ainda na infância, e é um tema que eu não vou me aprofundar, porque isso cabe outra live, na verdade, cabe várias lives sobre o tema, porque é um tema muito profundo. Eu repassando um material esses dias para poder, né, vir para cá, mas, né, claro, segura que quando a gente vai falar de um tema, ninguém aqui é dono da razão, a gente vai para os livros, vai para, né, buscar um pouco mais de informação para embasar as nossas colocações. E essa autoestima na criança, ela precisa ser trabalhada muito. E ela começa como? Quer dizer, eu deixo até um desafio para a Casa de Maria, quem sabe uma próxima live, né, falar, não comigo, mas para alguém que esteja mais preparado, aí um psicólogo talvez, alguém que esteja, né, para aprofundar bem esse assunto, porque é de suma importância. Eu fiquei encantada com o livro que eu estava lendo hoje a respeito, né, sobre esse tema. E quando eu digo tirar o véu do espelho, a sensação que eu tenho, na verdade, que eu tinha,
Porque, assim, você não está escrito na testa de ninguém que sofre de baixa autoestima, né? Que você está com a autoestima ferida, machucada, não é? Que sua autoestima não está elevada. E, às vezes, nós mesmos não nos damos conta de que estamos com, não é? Com esse probleminha aí de não estar com a autoestima o suficientemente elevada a ponto de te dar segurança de você se vestir, olhar no espelho e achar que você está demasiadamente bonita. Esse é o termo. Ou demasiadamente bonito para sair. Quantas pessoas acham, se arruma e acha que está demais um homem e vai lá e troca a camisa, bota algo mais básico. Em muitos casos, não estou generalizando, isso são alguns psicólogos colocam dessa forma, porque assim, quando você está com a autoestima elevada, ou não está com a autoestima elevada, e você tem medo de aparecer, não é? Isso não está escrito, o espelho não te diz isso, você precisa tirar o véu do espelho, é você olhar para você, não é? Olhar para você de verdade, não só ver aquela imagem refletida no espelho com a cobrança da sociedade, com a cobrança dessa cultura da beleza que diz que a mulher tem que ter o quadril assim, os seios assim e tal. Não é isso. É você olhar internamente para você. E você pode fazer isso sim através do espelho. Então, assim, você olhar no espelho, eu costumo fazer isso sem roupa mesmo. Olhar para você. O que é que você gosta mais em você? Né? No momento que você está ali de uma muda de roupa, tal, você está com menos roupa, porque assim, a roupa, na verdade, por que a roupa precisa ser assim, assado, bonita, de uma forma ou de outra, a cor? Porque exatamente para ela evidenciar essa beleza física que a sociedade impõe para a gente, ou às vezes até para esconder aquilo que a gente acha que é defeito. Então a gente tem esse véu no espelho. Esse véu faz com que a gente simplesmente olhe de forma superficial para a gente. Então, esse tirar o véu do espelho é se vestir de uma autoconfiança. Para com que quer que seja, da forma que você esteja, onde quer que você esteja, você chegue para os outros, não, você chegue para você e você se sinta bem. É esse véu do espelho que eu me refiro, Odinha, quando eu sempre falo isso, de tirar o véu do espelho. Exato. E quando você fala do véu no espelho, eu me reporto a tantas pessoas que usam um véu que não é uma opção sua usar esse véu. Tem muitas pessoas que... Reinaldo está falando aqui, ó. Muitas vezes é necessário deixar o modo narciso ativado e validar a sua raridade. É isso mesmo, Reinaldo. Nós temos uma joia muito rara e preciosa em nós. E muitas vezes esse véu, Moni, ele vem por uma necessidade que não é sua. Quantas vezes, principalmente as mulheres, se limitam a viver algo ou estar de uma determinada forma por conta do olhar crítico de outra pessoa? Então, quando eu estou interessado no olhar crítico e negativo de uma outra pessoa sobre mim, isso atinge de cheio a minha autoestima. Você concorda com isso? Concordo, Eudinha. Concordo muito. E quando você fala em algumas mulheres, eu digo alguns homens também. Porque eu tive a oportunidade de conhecer um amigo que ele continua sendo meu amigo, uma pessoa muito querida, e que ele tinha esse problema da autoestima dele estar tão ferida, mas porque vinha de uma dificuldade de relacionamento com a companheira. Então, não é só a mulher, o homem também pode sofrer disso, mas como a Aldinha colocou aí, acontece muito mais, a gente sabe muito mais disso. É muito comum quando existe esse conflito marital aí, seja entre casais ou heterossexuais, homossexuais, isso não importa, né? O outro tenta fazer com que o outro tenha sempre um véu na frente do espelho. Por ciúmes, né? Por controle. E isso é sofrer de baixa autoestima. Porque você tem baixa autoestima, mas você quer que o outro tenha aquilo. Você não quer reconhecer em você. Então você quer provocar isso no outro. E a baixa autoestima, ela leva você a ter sentimentos ruins. Os ciúmes, a inveja, a angústia,
A pessoa que ela sofre de baixa autoestima, ela vai ser uma pessoa que ela vai ter angústia. E às vezes ela se revela uma pessoa de difícil relacionamento, né? Então, assim, não há como a gente saber quem tem esse problema. Ou às vezes até a gente tem e não percebe. É algo que você precisa trabalhar ao longo da vida, o tempo inteiro. Porque nós vamos envelhecer, nós vamos ter rugas, né? Nós vamos ter, assim, de acordo com o Claudinha falou, que a sociedade cobra muito. Só que eu não posso me cobrar. Deixe que eles cobrem, que façam o desenho que quiserem, que seja, né, a mulher ou o homem, assim, assado, mas eu não posso contribuir para isso. Então, a autocobrança é um sinal muito claro de você não ter a sua autoestima elevada. A gente está sempre querendo acertar. E quando você tem autoestima elevada, você não fica perdendo tempo com recursos para satisfazer a expectativa do outro. Porque você tem autoconfiança. Você mesmo sabe o seu valor. E isso é uma busca muito constante. Ah, você a vida inteira pensou assim, você sempre pensou assim? Não. Um dia eu identifiquei em mim. Né? Mas como é que eu consegui identificar? Porque eu escutei o outro, alguém que me ama e que disse para mim, né, seja minha irmã, minha mãe, um amigo, e que disse para mim, olha, observa isso. E quando a gente está com essa autoestima ferida, a gente não escuta. A gente se ofende com a crítica do outro, ainda que seja crítica muito construtiva e muito carinhosa. Então, é um assunto delicado demais para a gente achar que a gente não tem esse problema. Né? Às vezes a gente deixa de se divertir porque você acha que você não está bem, porque você não foi ao salão, você não arrumou o cabelo, não fez a barba, né? Não está barbeada. Então, assim, claro que você tem que andar arrumado, cabelo bonito, andar barbeada, mas não é razão para você deixar de se divertir. Né? Você acha que a mulher, por exemplo, o recurso da maquiagem, que a gente fala que é a roupagem do rosto. Tá, se você não tivesse maquiada, você ia estar aqui? Eu acho que sim, claro que estaria. Eu ia deixar de cumprir com um combinado, porque eu não tive tempo de fazer uma make rápida, de jogar uma coisa no rosto. A gente tem esse recurso, mas a gente tem que ter a segurança de que mesmo não tendo aquele recurso que é cobrado pela sociedade, porque a gente podia estar aqui, ó, acabou de chegar da praia, tá com o cabelo preso, com rabo de cavalo, tentar dar uma arrumada, porque os nossos convidados merecem um carinho, merecem que a gente se apresente aqui, né, de forma, né, ter o mínimo de respeito por todo mundo que está aqui, né, mas assim, eu posso fazer independente de qualquer coisa. Eu preciso ter a confiança em mim. Então, esse tirar o véu do espelho, você precisa olhar para o espelho, você e ele, só você é o espelho, e perguntar para você, o que é que eu estou vendo? Exatamente. E eu juro para você. Primeiro, olha as suas qualidades. Todas elas. As físicas, as psicológicas, as emocionais, todas as suas qualidades. Sem se cobrar. Porque quando você se cobra, você não vê o que você tem de bom. Concorda comigo, Aldinha? Concordo, sim. E eu trago mais uma questão. Nas minhas pesquisas sobre essa questão da autoestima, eu li que muitas pessoas com a baixa autoestima, ela tem muita dificuldade de dizer um não. Não é uma palavra muito pequena, mas ela tem uma potência muito grande. Porque a partir do momento que eu enxergo que aquilo que o outro está solicitando de mim não me faz bem, eu uso esse recurso do não. E quando eu não uso o recurso do não para dar limite ao outro, eu vou dizer um sim, vou fazer alguém feliz, mas no meu interior eu vou estar infeliz. E essa incapacidade de dizer o não traz muitas consequências, inclusive físicas, inclusive doenças para as pessoas que não são capazes de dizer. O que é que você comenta comigo sobre essa questão do não? Dinha, isso combina com aquilo que eu acabei de falar, que é assim, você fica procurando recursos para agradar o outro. Você perde tempo buscando agradar o outro. Fazer aquilo que não é você. Não seria do seu. Não é aquilo que você quer fazer naquele momento. Mas você diz sim, porque você acha que é a forma de você agradar. Mas quando você tem confiança em você, né, quando você se veste desse equilíbrio, dessa autoconfiança,
você vai conseguir dizer o seu não naquele momento sem desagradar, porque você não tem que dizer sim para o outro, para agradar o outro. Às vezes a cobrança do outro vem até por ele ter esse problema, ter essa dificuldade de identificar onde é que está, o que é que está ferindo a autoestima dele. Então eu busco no outro. A pessoa com autoestima não elevada, ela procura sempre culpa no outro, né? Responsabilizar o outro pelos seus erros, pelas suas dificuldades. Ela nunca é a causa do problema. Às vezes é meio que procurar um pouco de piedade do universo, sabe? De assim, eu errei porque a culpa foi de fulano, porque fez isso e aquilo e tal. E o que foi que eu fiz para a coisa que não fosse daquela forma? Eu disse sim no momento que eu devia dizer não, porque eu queria agradar, porque eu tenho medo de desagradar. Então, eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa ter essa coragem de dizer não. E no momento que a gente tem essa coragem e consegue dizer esse não, vem à tona muita coisa dentro da gente. A gente começa a se autoconhecer. Eu passei a minha vida inteira dizendo sim, não sendo eu. Eu passei a vida inteira dizendo tudo bem. Achando que era aquilo que agradava o outro e às vezes nem era. E Reinaldo está colaborando conosco, dizendo o seguinte: saber dizer não, mas com amorosidade. Sim, Exatamente. sem dúvida, com amorosidade sempre. Porque inclusive, quando a gente pensa que dar um não é ser ruim para o outro, a gente termina sendo ruim para si. Mas quando eu digo, não, esse aqui é o meu limite, eu trabalho com alguns pilares que fortalecem a minha autoestima. Porque para eu ter uma autoestima boa, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Eu não preciso me comparar a ninguém. Eu sou o que sou e como sou. E aquilo que o outro é constituído de um arcabouço, de uma história, de uma cultura que leva o outro a ser assim. Então, eu tenho autoconfiança, né? Eu tenho competência social, porque uma coisa que eu percebo na sociedade, e isso tem a ver com autoestima, é essa dificuldade da vida em sociedade. Quando a minha autoestima está baixa também, eu tenho muita dificuldade de olhar o outro, como o outro se apresenta. Porque ou eu quero o perfeccionismo para mim, ou eu quero que o outro seja igual eu. E quando isso não acontece, o que é que ocorre? A minha rede social vai ficando difícil, porque eu vou me tornando aquela pessoa que, poxa, aquela pessoa que não aceita o outro do jeito que o outro é. E assim, quando eu faço esse movimento de autoaceitação, de competência social, eu crio a minha rede social eu vou estar atenta às minhas emoções, eu vou estar atenta com a minha gentileza pessoal, como bem disse Reinaldo. Eu gosto muito, Moni, de usar uma expressão que é o seguinte: seja gentil consigo. Eu falo isso muito com a minha filha, inclusive uma frase que eu bebo muito na fonte de Liana Neto, a minha orientadora lá na experiência somática. Ela fala muito: seja gentil com você. Às vezes a gente vai até exaustão e não observa que o meu corpo não aguenta mais, né? Sim. É uma carga muito pesada para mim, eu não quero mais segurar essa carga. E aí, quando eu cuido de mim, quando eu estou atenta aos meus limites, eu me fortaleço. E Neidinha está falando aqui, semana passada tivemos um grande motivador para elevar a nossa autoestima. Semana passada tivemos um grande motivador para elevar a nossa autoestima. Que bom, Neidinha. Explica aí como é que foi isso. Obrigada. Ah, tá. Ela está agradecendo a gente por isso. Beleza. Eu acho que Neide está falando da nossa aula na semana passada. Entendi. Verdade. Quem não viu lá no nosso Insta, né? No meu, no de Aldinha, no de Neide, é a aula de automaquiagem que, né, nós fizemos semana passada. E é uma forma que a gente tem de ajudar a elevar, né, também a autoestima. Porque a gente... Na verdade, o que é que você pensa? Então, você vai fazer de maquiagem sempre para elevar a autoestima? Não é isso que eu estou dizendo. A maquiagem já existe desde o tempo
né, no Egito, 300 a.C., né, onde se usava uma pasta negra para delinear os olhos, né, e hoje ainda existe o delineador gel, né, ele vem dessa linha. Então, assim, você usa esses artifícios para corrigir algo que te incomoda, porque é natural que algo te incomode, seja um sinal, uma manchinha, uma acne que apareceu, e você vai usar esse recurso. Não é claro que tem que ser muito cuidadoso, porque você pode usar um recurso para melhorar algo e você acabar, né, tendo um efeito contrário em alguma outra coisa. E nós, consultoras, né, a Aldinha me apresentou logo no início, consultora de beleza, porque a gente ajuda nessas técnicas, para que você olhe e também goste do que vê. Se está ali e você não gosta, você não convive bem com aquilo, você quer corrigir um sinal, alguma coisa você vai conseguir corrigir. Que bom que a gente tem esse recurso aí maravilhoso. E é sempre lindo a gente poder ajudar dessa forma, né? Também, né? Outra forma de ajudar a elevação da autoestima. Aldinha, você está fazendo uma colocação que eu acho que é muito pertinente. E é nessa hora, quando a gente olha para o outro, né? Da forma como você está falando, é nessa hora que a gente rotula. E muitas vezes a gente rotula de maneira errada. Porque, assim, essa falta de autoconfiança que eu tenho em mim, às vezes eu não consigo enxergá-la refletida no meu espelho. Eu olho e vejo no outro. Eu olho e percebo no outro. Quando eu cobro do outro, eu posso não dizer para a pessoa. Mas aqui internamente, né? A gente tem muito isso, né? A gente vai lá e faz aquele comentáriozinho com o nosso eu, né? Aquela rotulagem, ou até comenta com uma outra pessoa. Ou até cria aquela animosidade, aquela apatia com a pessoa que você não consegue se aproximar. Então, quando você tem esse problema de você não se identificar, de você não ganhar essa autoconfiança, você fica muito crítico. E você fica muito mais crítico com o outro, porque você não tem a coragem de criticar você mesmo. Mas eu digo criticar sempre o outro a si de forma carinhosa, como você também acabou de colocar. Seja muito carinhoso com você sempre, o tempo inteiro. Quando eu falei para você olhar no espelho e olhar de forma a identificar o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto. Mas olhe o não gosto com carinho. E você vai observar que aquilo que você não gosta é algo que você consegue corrigir facilmente, conviver facilmente com aquilo. Né? Essa segurança te dá isso, porque assim, Deus não criou pessoas medíocres. Deus não criou pessoas feias e bonitas. A sociedade impôs esse padrão de beleza. A cultura que a gente vive desde os tempos, né? Acho que desde que o mundo é mundo, é que existe o padrão de beleza. Sempre existiu, não é algo de agora. Não vai deixar de existir. Só que eu não tenho que corresponder o que é o padrão de beleza para o outro. Eu tenho que corresponder o que é o padrão de beleza para mim. Simone, então você não tem nada em você que você não corrigiria? Claro que tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem algo ali que você acha que poderia ser assim, assado. Mas o que eu tenho de mais importante para mim tem que sobressair aquilo que eu não gosto. Não pode ser o contrário. A balança não fecha, a conta não fecha. Não é? Deus não criou pessoas medíocres e pessoas feias. Ele criou pessoas lindas. Engraçado, Aldinha, que eu vou lembrar aqui, não sei se tem alguma das minhas irmãs aqui na live, eu acabei me empolgando aqui, não olhei quem entrou, mas assim, eu tenho uma prima, né? Eu não tenho contato com ela mais há muitos anos, mas eu era muito criança e a gente morava no interior, na roça mesmo, um lugar onde não tinha nem luz elétrica na época, porque era bem, bem simples. E eu lembro que essa prima minha era daqui de Salvador e ela foi passar as férias com a gente. Gente, no meio do nada, ela acordava maquiada, toda arrumada, cabelo muito bem penteado. E aí a gente dizia, mas você não vai para lugar nenhum, por que você se arruma tanto? Ela disse, vai que eu morro. Deus não me quer feia lá em cima. Eu ria com ela. Então, assim, era uma pessoa elevadíssima. Ela queria estar sempre pronta. Ela falou, e você acha que a gente tem que morrer feio? A pessoa vai pro velório e vai ficar olhando o tempo inteiro pra gente feio? Se preparar para morrer também. Pois é. Então, assim, não é nenhuma aceitação. Era aceitação. Era entender que se ela precisava do batom para se sentir bonita, então ela usasse o batom para se sentir bonita. O recurso está aí para isso. Exatamente. Mas o recurso precisa estar vindo aqui de dentro, porque não vai ter cor de batom.
que você se agrade, não vai ter maquiagem que fique boa. Se você não tá bem, você pode ir para o melhor maquiador do mundo, você pode ir para a melhor estilista do mundo, vestir o melhor tecido. Se você não tá bem, se você não consegue identificar aqui dentro de você o que é que te incomoda, não é o que incomoda o outro. É isso que a gente precisa entender. Eu quero trazer aqui, Mônica, uma reflexão sobre essa questão da autoestima. Porque nós, brasileiros e baianos, nós somos forjados pela mistura de 3 raças, né? Nós somos constituídos de índios, negros e brancos. Nós trazemos em nós, e eu honro, né, com todo o meu amor, as 3 raças da qual eu me constituo. E nós nos constituímos enquanto sociedade. Mas eu lembro que até os anos 80, início dos anos 80, era muito comum você entender que a nossa porção negra era uma porção que não era bela. A sociedade incutiu nisso, que o belo... E se você pensar que há 30 anos atrás não existia uma propaganda, uma elevação da autoestima da nossa parte negra nas mídias sociais, as novelas, era sempre uma mulher branca, um homem branco. Quando apresentavam uma pessoa negra, era sempre aquela pessoa que ia fazer o papel de empregado doméstico e tal. Eu fico muito feliz, e isso eleva muito também a minha autoestima, quando eu percebo que grupos sociais, eles fizeram um trabalho bacana dessa elevação da autoestima. E aí nós temos os blocos carnavalescos na Bahia, como o Ilê-Aê, o Olodum. Foram movimentos culturais que, para além da cultura do carnaval, fez um trabalho de valorização e de olhar para a nossa beleza enquanto beleza negra, sabe? Enquanto mulher negra. E aí, ontem eu participei de um evento, eu vou citar aqui uma grande amiga, que é Renata Dias, que nós fizemos um evento e ela participou desse evento como convidada especial e ela chamou a atenção para uma coisa. Josi está aqui dizendo, importante reflexão, Dinha. Isso mesmo, Josi. E a reflexão que Renata trazia em consequência desse debate é que o Estado baiano ele está abrindo espaço para a participação da população negra e ela se constituía como parte desse processo porque ela era a primeira mulher negra a assumir a direção de um órgão tão importante quanto a FUNSEB, que é um órgão do Estado que cuida das linguagens artísticas. E eu pensei assim de forma tão positiva e falei assim, eu gostaria de incluir isso na minha live como autoestima, porque a autoestima ela está associada com os padrões culturais e sociais, como nós falamos anteriormente. E ele não é apenas ele não é um fato isolado, não é um fato individual. Ele é inserido socialmente. E junto a isso eu trago mais uma reflexão, que é o seguinte, com a minha filha, eu tenho sempre que dialogar com ela e dialogar a autoestima dela a partir da infância, porque às vezes ela se olha no espelho e ela se compara com a beleza das como é que chama, meu Deus? A linguagem das crianças é as fadas, das princesas. não? Hã? Princesas, das princesas. Princesas, isso. E aí a minha filha, que é uma menina negra, ela fala para mim, ai mãe, eu quero ter o cabelo da princesa fulana. E eu digo, filha, mas você é a minha princesa, e o seu cabelo é de princesa linda. Você vem de uma linhagem de mulheres muito poderosas, a sua linhagem é de mulheres lindas e belas. Então, assim, aquilo que nós começamos a falar no início, a autoestima da minha filha, ela precisa ser reforçada dentro de casa. Eu preciso estar atento a isso todos os dias, porque ainda existe toda a cultura do belo, do branco e do cabelo liso, entendeu? Então, sim, tem a ver com essa fala. Muito. E assim, essa coisa da boneca princesa de cabelos lisos, de pele clara, ela sempre existiu, só que assim, acho que até o próprio marketing foi percebendo que é um erro você incutir na criança que princesa precisa ser branca e de cabelos claros, não é? Ter pele clara. Assim, hoje acho que você já encontra aí no mercado, acho que tem uma Moana, que é uma princesa índia, tem uma outra, acho que tem mães aí de filhas mais novas, a minha já tá grande, já não brinca mais de boneca, então já não lembro mais do nome das princesas. Eu tenho uma coleção.
você já consegue, mas isso com uma quantidade muito, muito irrisória, né? Dessas bonecas, desses brinquedos que levam, né? Que induzem na criança isso. E é muito errado, é de fato ruim. Isso como é que você explica para sua filha que a princesa que ela vê o tempo inteiro, a maioria delas, a grande maioria, a Barbie? A Barbie, não é? Toda criança queria ser uma Barbie, Só que nós não é? Mas não somos tinha Barbie baianas, negra. só que nós somos baianas e brasileiras, e baiana e brasileira, a mulher larga, farta, linda e bela, e a Barbie é muito Sim. magrelinha. Claro, claro. E assim, então, eu acho que é isso tudo que a gente falou desde o início. Esse padrão de beleza faz com que a nossa autoestima fique mexida. Eu olho no espelho e eu procuro a mulher que a sociedade impõe. Eu olho no espelho e procuro o homem que a sociedade impõe. Né? O corpo escultural, o peitoril para frente, tal, musculoso. Tá. E os outros? Deixam de ser homens, deixam de ser atraentes por isso? Então é isso que você precisa olhar no espelho e não procurar aquela pessoa que está ali, que é o estereótipo que a sociedade está ali o tempo inteiro mostrando as revistas, não é? As propagandas. Então você precisa olhar e achar você. Quem é você? Não é? Quando não adianta você procurar a elevação da autoestima no seu físico, se você não procurar dentro de você primeiro. Você não procurar fortalecer o seu sentimento de amor próprio. Porque, na verdade, Dinho, eu acho que tudo isso, não sei se você concorda comigo, Maria Senhora que está aqui, atentíssima, gente, se vocês concordam, tudo isso se resume, para mim, Simone, tudo isso que a gente está colocando, se resume em amor próprio. Quando eu me amo, tudo o resto fica mais fácil. Eu tenho autoconfiança, eu tenho autoestima, não é? Eu tenho sucesso, porque assim, não é que eu me basto, não é isso que eu quero dizer, porque eu acho que o ser humano não tem que viver só. Eu não concordo, né? Eu me basto, eu não gosto desse termo. Né? Mas você já deve ter escutado falar, fulano é mal amada. Quando é uma pessoa carrancuda, é difícil, difícil, né? De difícil trato, e alguém fala isso, né? Fulano é mal amada. Mas como é isso, é mal amada? Não tem ninguém que a ame? Aí eu fiquei tentando entender o que é isso. É o auto-amor. Exato. Né? O olhar no espelho e perceber que Deus colocou ali na sua frente um ser humano que merece, antes de mais nada, antes de qualquer outra pessoa, ela merece o seu respeito. O respeito de quem está olhando para aquela imagem no espelho. Merece o respeito, merece o carinho. E é a partir daí que começa a você identificar os seus pontos, né, de autoestima, identificar a sua autoestima. Se você não amar você, se você não se autovalorizar, nada mais vai funcionar. Esse véu do espelho, ele não vai sair nunca. Porque você vai viver sempre se mascarando, buscando os refúgios que eu citei há pouco, para poder atender o critério do outro. Seja na roupa, né? Seja no cabelo, na maquiagem. O mundo está aí, o mundo da moda, do cosmético, né? Está aí para você com milhões de recursos. Né? Então, assim, hoje você identifica as pessoas que, né, com os cabelos o tempo inteiro alisados, né, com os cabelos procurando esse recurso, mas é tão lindo ser você. Então não vai adiantar alisar o cabelo, não vai adiantar cachear o cabelo, não vai adiantar nada se dentro de você aquela mulher não se revela, aquele homem não se revela para você. Se você não ama, porque Deus fez a gente para a gente amar a gente primeiro. Então eu acho que é esse resumo que eu faço de tudo isso que a gente colocou, né? O amor próprio. E olha, nossas convidadas e nossas ouvintes estão aqui colaborando conosco, dizendo que o papo está muito legal. Sofia está dizendo isso. Fabiana está falando o seguinte: as fichas dos blocos de carnaval antigamente faziam seleção cruel pelo bairro e pela cor da pele. É verdade. Sim. Isso. Exatamente. As rainhas do Rei Momo, quem eram as rainhas? Acho que hoje acho que não tem mais, acho que eles colocam um pouco, né? Eles misturam bastante. Mas é como se as pessoas negras não significassem nada. Não fosse filha do mesmo ser celestial, não tivesse o mesmo valor. Ainda bem que a gente está mudando isso, né? Com as nossas cabeleireiras, da cor que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Sim. Você fala que teve um movimento social muito grande. Pode fechar, pode.
que tem um movimento social muito grande, né, né, dos blocos afro, né, das associações aí afrodescendentes, mas nós todos temos obrigação. Eu também tenho o meu sangue negro, porque os meus avós eram negros, graças a Deus. E assim, eu consegui um pouco dessa mistura, embora eu ainda me acho meio pálida, mas eu peguei um pouquinho do sangue negro do meu avô. Então, eu acho que todos nós, independente, brancos e negros, nós temos, e os brancos mais ainda, temos obrigação de fortalecer a autoestima dessas pessoas, porque fomos nós que rotulamos, porque fomos nós que ferimos. Né? Quando eu digo nós, eu estou colocando todo mundo, negros e brancos, porque eu não sei se na outra encarnação eu fui branca, eu fui preta, eu fui o que isso não importa. O que importa é que eu preciso fortalecer o outro. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito e tenho repetido bastante, que eu tenho aprendido, que é uma frase da senhora Mary Kay Ash, que é a fundadora da Mary Kay. Olhe para o outro como se nele tivesse uma placa invisível. Faça-me sentir importante. Então, você precisa olhar para o outro e fazer com que ele se sinta importante. Principalmente aquele outro do espelho. Aquele outro que está lá no seu espelho. Exatamente. Porque se você olhar o outro, se você olhar para a sua imagem no espelho, como se ela não fosse você, converse com ela como se ela fosse outra pessoa. Perceba que você vai ser mais leve na crítica, você vai ser mais leve na cobrança. Porque quando a gente critica nosso irmão, nosso amigo, a pessoa que está próxima, a gente é leve, né? A gente é polido, a gente tem um cuidado de não ferir, de não criticar. Mas quando é com nós mesmos, a gente, ó... E Sofia está dizendo aqui, ó... Concordo contigo. Sofia está falando o seguinte, somos todas e todos lindos e lindas. Sim. Com cada uma das nossas singularidades, encorajemos outras pessoas a se enxergarem de tal forma, singular. E eu me pergunto, viu, Moni, com essa frase de Sofia, com essa contribuição de Sofia, eu me pergunto o que é que nós devemos fazer, porque nós somos privilegiadas de estarmos nos sentindo assim, bem, falando de autoestima, mas um percentual muito grande de pessoas não foram educadas, não foram trabalhadas no sentido de se perceberem, né, dessa forma. Eu sou do jeito que eu sou perfeita como sou, eu tenho que ter cuidado comigo, eu olho para mim com carinho, eu estabeleço o não como resposta quando aquilo não me agrada, mas parcela da população, parcela grandiosa da população está passando por essa dificuldade de ter uma boa autoestima. E eu pergunto e trago como debate aqui para a gente, o que fazer para ajudar a nossa autoestima e a autoestima das pessoas que estão à nossa volta? Qual é o caminho que nós podemos percorrer? E aí, um dos caminhos que eu trago já para estabelecer o nosso diálogo aqui é a gente parar e tentar eliminar essa culpa que nós carregamos nas nossas costas. Eu acho que nós temos essa necessidade de buscar a perfeição e nós somos seres imperfeitos, né? Mas quando algo dá errado nos seres que querem buscar a perfeição, aquilo dá uma culpa exagerada. Eu acho que isso não contribui para a gente ficar feliz. Olha, Aldinha, você fez uma pergunta aí que é o que fazer. Acho que o vídeo... não, pensei que tinha travado o vídeo. Não travou. Não travou não. O que fazer para ajudar essas pessoas na elevação da autoestima? Tem uma coisa muito simples, que a gente faz o tempo inteiro, que a gente está na rua, em qualquer lugar que seja, a forma como você olha para o outro. Hoje, principalmente, que a gente está com tudo, né, com o rosto coberto pela máscara e que a gente tem, né, só os olhos de fora, eu acho que o olhar fica mais evidente ainda. Então, como eu olho para o outro? E a gente sabe que a gente consegue falar com o olhar. Quem não já se sentiu aqui despido pelo olhar de uma outra pessoa, que às vezes é um estranho que você nem conhece, por alguma questão que estava bom para você, mas que para aquela pessoa ela achou que não estava nos conformes, né? Não é que segundo os critérios dela você desagradou de alguma forma. E a pessoa sem querer te lança um olhar analítico, né? E a gente percebe. Aí há duas falhas também.
quando eu tô com um problema com a minha autoestima, qualquer olhar para mim pode ser uma crítica negativa e às vezes não é. Então eu vou ajudar o outro se eu sorrir. Ah, mas você não falou da máscara, tá de máscara. Mas quem é que não percebe quando a gente sorri quando tá de máscara? Todo mundo percebe. Porque o nosso, né, a nossa musculatura da face, ela se movimenta, o nosso olhar se ilumina. Então, sorrir para o outro. Eu acho que é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. É quando você sorri para alguém. Às vezes a pessoa sai de casa aborrecido, mal, tá com esse problema todo aí que a gente fala de questão de autoestima e tudo, não tá bem. E um simples sorriso, até de um estranho, faz você se sentir percebido, alguém te notou. E às vezes você não tem nem tempo para falar nada ali, principalmente nesse momento, né, de pandemia, que a gente, né, não se aproxima tanto, mas a forma melhor que a gente tem é olhar para o outro sempre com um sorriso, com o olhar do não crítica, com o olhar não de se a pessoa está de chinelo ou está usando, né, um sapato de cor diferente, né, algo que você não usaria, mas ele se agradou, ele gosta. Então a gente tem que, essa crítica que a gente faz do outro o tempo inteiro, e a gente faz muitas vezes sem querer, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não fazer essa crítica o tempo inteiro no outro, porque a gente tem dois poderes assim grandiosos dentro da gente, e seja com ações, com palavras, com gesto, com olhar, você pode naquele momento elevar a pessoa ao topo ou jogá-la no fundo do poço. Então você não está escrito na testa de ninguém se ela está bem, se ela está autoconfiante, se ela tem amor próprio, o suficiente para aquele seu olhar crítico, né? Então, eu acho que você precisa o tempo inteiro ter esse cuidado de não criticar o outro com o olhar. Ter essa sutileza de entender que ela é tão importante quanto você, de que você é tão importante quanto ela. Então, quando a gente falou no início dessa autoconfiança, desse cuidado com você, de não se autocriticar, de não ser tão severo consigo mesmo, eu também preciso não ser tão severo com o outro. Uma coisa, Simone, que eu acho que ajuda também é a gente não generalizar as experiências. Eu não sei se acontece contigo, mas às vezes a gente diz assim, isso deu certo para mim, e aí eu crio uma receitinha de bolo. Se deu certo para mim, vai dar certo para o outro. E aí eu pego a minha experiência como verdade absoluta. E será que é assim que funciona? Não, não funciona. Não funciona, inclusive, quando a gente está falando essa coisa toda aqui, de tirar o véu do espelho, de se olhar, de tentar entender, funcionou comigo. Eu já tive o meu momento de identificar que algumas coisas em mim, algumas atitudes minhas, embora eu não percebi sozinha, mas eu consegui em algum momento notar que eu tinha um problema né, dessa coisa da elevação da autoestima, dessa autoconfiança. E uma delas, eu falei logo no início, que é essa coisa de me arrumar e achar que tá demais e vou lá e tiro a roupa. Compro uma roupa linda na loja, experimento, tá linda, maravilhosa, depois eu não consigo vestir. Né? Então, assim, não tem uma receita. São várias, né? São várias situações. São várias situações que você precisa identificar. Quando a gente trouxe aqui a questão do espelho, porque o espelho precisa ser o nosso psicólogo o tempo inteiro. De ajudar a gente a identificar. É para isso que ele existe. Não é só para criticar e eu olhar no espelho só quando eu quero sair bonita e arrumada. Não é? É algo que eu posso usar para tentar olhar para mim, conversar comigo mesma, não é? Tentar me ajudar. Então, são vários pontos que nós colocamos aqui. A questão do espelho, a questão do não olhar crítico, a questão da valorização do outro, né? Principalmente das pessoas, né, que são afrodescendentes, porque eu não gosto muito desse termo afrodescendente, isso é meio pesado, né? Não sei, eu acho que das pessoas negras ou pretas, como a pessoa fique à vontade para colocar, é de você entender que são pessoas iguais a você, que não faz distinção por conta de cor de pele. Então, são várias situações, não existe uma receita pronta para você chegar aqui, abrir um livro de autoajuda e tá aqui, é assim que você eleva a sua autoestima. Exato. Eu acho que não tem isso. E Maria Senhora contribui conosco dizendo o seguinte, que a primeira coisa é a autoaceitação. Eu preciso me aceitar como eu sou e me observar. Ter um olhar amoroso para si mesmo, autoconhecimento. E ela afirma, como você disse, que
há pessoas que sorriem com os olhos. E os Sim, olhos, eu creio que é a porta de entrada da nossa alma. claro, Quando a gente sorri com o olho, a gente ajuda. E uma coisa que eu fico, assim, entendendo que pode ajudar bastante a autoestima é a gente estar atento a agradecer. O nosso, claro. o nosso caminho mais fácil é sempre a gente tá na, sabe, completamente atento a querer mais, mais, mais e mais, e só ver o lado negativo das coisas. Quando eu agradeço ao universo, e aí há várias formas de agradecer. Tem gente que agradece à natureza, ao mar, a Deus, a quem quer que seja. Mas quando eu estou aberto a agradecer ao universo por toda a dádiva que ele me dá, a minha autoestima ela melhora, porque eu sei que eu não estou só e tem alguma coisa, algum ser superior, alguma força motriz que me ajuda. E muitas vezes, Moni, não é muito fácil você chegar a esse local de uma boa autoestima, porque eu trago comigo estigmas da minha infância, dificuldades da minha adolescência, e muitas vezes eu preciso de ajuda. Eu preciso contactar com alguém que pode ser um suporte para mim, e aí nós temos a força das amizades, né? Quando você tem um grande amigo, eu digo que um grande amigo é um terapeuta maravilhoso. E às vezes, quando o amigo Sim, não dá conta, a busca de uma terapia, de uma meditação, cuidado com o exercício físico. Eu costumo dizer que no dia que eu faço exercício físico, minha autoestima ela melhora consideravelmente, porque eu vou mexendo com meus hormônios, eu vou mexendo com a minha força interior e isso vai me potencializando. E a Casa de Maria está de portas abertas para dialogar sobre autoestima, para conversar com as pessoas que queiram trocar ideias sobre isso. é isso, Aldinha. Quando eu comentei há pouco que, assim, eu identifiquei em mim esse problema de autoestima, foi um amigo terapeuta que me fez esse questionamento e me colocou isso. Ele falou para mim, você tem problemas com a sua autoestima. Eu falei, eu não tenho. Então aí ele foi e pediu para mim, deixa eu ver, você tem fotos suas quando você se arruma com essa roupa que você fala que você... Quando você vestir a roupa que você quiser tirar, que você não gostou, antes de você trocar de roupa, faz uma foto e me mostra. Eu falei, tá bom, vou fazer isso, olha o desafio. Ele foi me fazer entender que nessa pequena ação existia uma falta de autoconfiança em mim. Uhum, Esse medo, esse medo de chamar a atenção, dos olhares estarem voltados para mim. É uhum, aí onde vem a questão da falta de confiança em si mesmo. E isso é você não querer que o outro te veja, não querer que as pessoas te vejam, porque a minha autoestima está, não é? Está mexida. uhum, Então, assim, eu passei por um processo durante um bom tempo. Eu fiquei bem assim, muito básica, não queria sair para nada, não queria me arrumar, não queria não, nem não sair para nada, mas você não estava afim, não estava à vontade. Mas por que é que você não está afim de sair? Por que é que você não está afim de se arrumar? Por que é que você não está afim de olhar no espelho? Se você não consegue achar a solução sozinha, sozinho, então busca ajuda. Terapia não é para loucos, como muita gente coloca. Terapia é para a gente buscar na gente, não é para a gente tentar achar, porque são tantos caminhos aqui dentro, são tantas lacunas e tantos labirintos, e às vezes a gente precisa de ajuda. E esse admitir precisar de ajuda é amor próprio. Ei, você me ajuda, eu quero cuidar de mim, o que é que eu faço? uhum. Eu acho que a Casa de Maria faz isso lindamente. Então, procurar um terapeuta para um filho que não está bem, se eu não consigo, né? Às vezes os pais não fazem isso porque acham que estão assinando o recibo de incapacidade de educar o seu filho. E não é isso. Uma criança com autoestima mexida, ela certamente será um adulto que terá dificuldade em galgar os caminhos do sucesso, Uhum. né? Profissionalmente, né? Afetivamente. Afetivamente, principalmente afetivamente, né? Então, assim, numa faculdade, vai fazer um vestibular, tem dificuldade e tal. Então, assim, ela. Ah, mas eu amo o meu filho. Eu sei que você ama o seu filho. Mas o seu filho se sente amado
faz essa pergunta para você. Será que o meu filho, não pergunta para o seu filho só, pergunta assim, será que ele se sente amado? Será que as atitudes dele é de uma pessoa que se sente amado, que consegue amar a si mesmo? E ofertar tudo para o filho na hora que ele quer não é amor. A gente precisa identificar isso. Identificar quais são essas dificuldades que essa criança pode mostrar, as atitudes que ela pode mostrar que ela tem essa falta de autoestima. Quando ela se compara o tempo inteiro com o outro, não é? Com o filho do outro, com a outra pessoa, não é? Quando ela acha que ela é incapaz de executar tarefas mais simples. Então, eu acho que nós, eu vou falar agora como mãe, né? Nós pais precisamos estar atentos o tempo inteiro. Será que o amor que eu estou dando para meu filho eu estou conseguindo dar da forma correta? E admitir isso, ou ter essa dúvida e buscar ajuda, não é atestar recibo de incapacidade, porque nós não fomos, nós não estudamos na faculdade nenhuma, não tem faculdade de ser pai, de ser mãe. A gente aprende na prática, não é, Dinha? Exato. Naturalmente. E quando a gente espera um filho, não é? A gente recebe um filho, nem quando espera, quando a gente recebe um filho nos nossos braços, seja ele, né, seja da forma que Da for, forma que... a gente se prepara, a gente fala, não, é porque eu vou educar, porque é assim que eu vou fazer. Só que você tem uma outra coisa. Aqui tem você, com todos os seus conceitos, com todas as coisas que você aprendeu, que você sabe que é o correto, e aqui tem um ser humano, outra pessoa, que às vezes vai bater de frente com você. Então, entre saber o que é certo e fazer o que é certo, tem uma grande diferença grande. E aí, as terapeutas aqui da Casa de Maria podem falar disso muito melhor do que eu, porque além de terapeutas são mães. E eu aqui estou falando só enquanto mãe. Então, a gente precisa lembrar. Quando eu desço, né, a gente está trabalhando em home office agora o tempo inteiro. Então, quando eu desço para trabalhar, eu me lembro que eu vou encontrar, né, uma adolescente linda, maravilhosa, lá que está lá, minha filha, que tem dia que ela não está bem, que ela não quer conversar, que ela não está afim. Aí eu vou descer descabelada, desarrumada, acabada, reclamando da vida, não sendo grata, não tendo gratidão a Deus por tudo. E como é que eu ensino a ela ser grata? Como é que eu ensino a ela ter amor próprio se eu não consigo exercitar isso? Então a gente precisa exercitar isso todos os dias. Talvez algum dia eu esteja com a autoestima baixa, não esteja bem, mas eu preciso trabalhar isso o tempo inteiro em mim. Eu preciso estar o tempo inteiro bem. Eu preciso emanar luz o tempo inteiro. Até porque, para os nossos filhos, nós somos grandes espelhos, né, mãe? Sim, com certeza. Com Exatamente. certeza. Eu fico aqui muito feliz com esse bate-papo. E Sofia tá fazendo a carinha ali, ó, dizendo, Deixa eu ver, eu não consigo ver aqui. Não... Deixa eu ver se eu consigo. ela tá fazendo uma É carinha que de concordar. Eu creio que ela tá concordando, tá rindo, alguma coisa que ela tá querendo comunicar aqui com a gente, com eu não consigo. Quando eu certeza. tento, quando E eu tento ver os comentários, some tudo da tela para mim. Não sei o que é que está acontecendo. Coisa eu da leio, tecnologia. eu leio aqui para você, ela tá dizendo aqui, com certeza, e tem me ensinado muito bem. Um coraçãozinho aqui, ó, para você, para mamãe, ó. Meu amor, eu tenho aprendido tanto com você. Tanto todos os dias. E é lindo esse aprendizado. É muito lindo. Então, Josi, aqui, ó, com certeza somos espelhos e referências para as nossas crias. E Sofia diz, sim, sim, kkk. Então, gente, eu fico muito feliz. Eu creio que esse momento aqui da Casa de Maria, essas tardes, elas são fantásticas, porque a gente trata de coisas muito simples, que tem a ver com o nosso dia a dia e que faz muito sentido para as nossas jornadas, para a nossa caminhada. E eu gostaria de agradecer bastante a Simone, a essa participação aqui conosco, e deixar aqui uma frase que está lá na Casa de Maria. É uma frase, um pensamento de Fernando Pessoa, que ele diz o seguinte: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quando eu... Vai, deve vocês causando emoção. Quando eu alimento os meus sonhos, quando eu alimento a minha esperança, eu dou sentido à minha vida e eu sigo em frente com a minha autoestima elevada. Então, eu